E eu gostaria de compartilhar com você um texto da palavra de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo aí de tantas incertezas, de tantas angústias, e muitos têm sentido bastante afligidos com o que tem acontecido. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Filipenses, que é a carta onde está o texto que eu vou meditar com você. Paulo estava preso, provavelmente em Roma, com bastantes aflições e angústias. Muitas pessoas se levantaram contra ele. Enquanto ele estava preso, alguns pregadores, não pregando heresias, mas pregando por motivações pecaminosas, queriam ainda aumentar o sofrimento de Paulo. A igreja de Filipos era uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo, e esta igreja, que era bastante generosa, já havia demonstrado isso em outras oportunidades no ministério de Paulo, ela enviou um homem chamado Epafrodito, para que levasse a oferta para Paulo e pudesse cuidar dele. Epafrodito viajou em torno de 2.000 quilômetros. Naquela época, não era como hoje, né? Não havia avião, obviamente. Então, ele sofreu bastante nessa viagem, porque era de navio, a pé, com animal e assim por diante, e ao ponto que Epafrodito quase morreu. E aí Paulo escreveu a carta, enviando à igreja, dizendo que Epafrodito estava bem. E esta carta, que foi escrita por um homem preso por causa do evangelho, numa circunstância em que quem levou para ele as coisas, as ofertas, quase morreu, que é Epafrodito, e a igreja de Filipos, que estava passando por perseguições, é a carta onde Paulo mais fala da alegria. É a carta chamada Carta da Alegria. E Paulo fala de uma alegria no verso 4 do capítulo 4. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo fala da alegria que devemos ter no Senhor, independentemente das circunstâncias. E aí, então, continua falando sobre isso, sobre alegria, e aí ele diz no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, por coisa alguma, é por coisa alguma mesmo. Não importa as dificuldades que viemos a passar, mas nós sabemos que a ansiedade, ela domina muitas vezes nosso coração. Nós somos ansiosos por natureza, há uma preocupação exagerada. Muitas vezes nós sofremos por coisas que nem sequer irão acontecer, mas a gente acaba sofrendo por causa destas coisas. Então há uma dificuldade na nossa mente de entender e de compreender que é o Senhor quem governa todas as coisas, e entregar e confiar nele. E a maneira pela qual nós podemos enfrentar isso, Paulo coloca aqui, é orando com ações de graças, ou seja, entendendo que, que o Senhor governa a nossa vida, e Ele é soberano, e Ele é sábio, e tudo que Ele determinou para a nossa vida é bom e agradável. Todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem, e o bem é nos tornar semelhantes a Cristo, Paulo diz em Romanos 8, verso 28 e 29. Então, Paulo, quando coloca isso aqui, é uma oração com base na Escritura, com base no Evangelho. É isso que levava Paulo, estando preso, se sentir ainda alegre no Senhor, sentir-se animado no Senhor. Não era uma circunstância, as circunstâncias eram terríveis, mas não quer dizer também que o fato de alegrar-se no Senhor, isso vai fazer com que a gente não se entristeça. Parece estranho. É uma alegria que tem tristezas, mas é uma alegria, é uma tristeza sem desespero, sem perder o rumo, sem perder o sentido. O apóstolo Paulo nos mostra que, uma vez que nós assim fizermos, com petições, com súplicas, porque a oração não muda Deus, Deus é imutável, a oração muda quem ora. A oração conforma o nosso coração ao coração de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Fazendo isso, o apóstolo Paulo diz que, como resultado de uma oração bíblica, de uma oração correta, como ele já disse, a paz de Deus, o resultado é, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. O resultado é que a paz de Deus, uma paz que excede o entendimento, porque excede o entendimento, uma situação normal de angústia, de perseguição, dificuldade, nós ficaríamos desesperados. Mas aí nós não ficamos e temos paz, e aí isso para os homens é algo impossível. Me lembro de uma irmã em Cristo, que eu pastoreei, o filho dela havia morrido de câncer, e ela estava no velório lá, e chegou uma mulher, uma amiga, uma vizinha, desesperada, e abraçou ela e chorou. Aquela irmã, tranquilamente, que era a mãe da pessoa que morreu, consolou a vizinha, tranquila, em paz. Triste, sim, pela morte do filho, obviamente, mas em paz. Eu fiquei ali observando aquilo e vendo como que a paz de Deus excede o entendimento, como a paz de Deus conforta. Diz que a paz de Deus, ele diz que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Coração, nas Escrituras, tem a ver com emoções, sede do nosso ser, é uma linguagem usada. E aqui, usada com a mente, quer dizer razão, razão e vontade, emoção, tudo. E o que é mais interessante é que ele diz: a paz de Deus guardará vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. O instrumento de nos trazer a paz, nos trazer tranquilidade, é Cristo. É Ele quem nos dará a paz. Nos deu a paz de reconciliar com o Pai e nos dá a paz de caminhar com Ele. A paz no coração e na mente, através da Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada.